Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o professor Luciano Júnior, professor de História do Recife, e nós vamos para mais uma aula de História do Recife, do Educa Recife, para as turmas do 6º ano do ensino fundamental. Hoje nós contamos aqui com a ajuda da Laisa, nossa intérprete de Libras. Ela está num cantinho aqui, ó, dá um tchauzinho aí, Laisa. É isso aí. Então, junto com toda a equipe de intérprete de Libras, ela nos ajuda aqui para que as nossas aulas se tornem mais acessíveis para todos e todas. E, como não deveria deixar de ser, hoje nós temos a companhia da maravilhosa professora Yolanda, nossa parceira aqui de trabalho. Então, Yolanda, é contigo. E aí, pessoal, que bom estar com vocês. Bem-vindos e bem-vindas. Então, gente, nós vamos trabalhar hoje mais uma temática interessante, né, para as turmas, né, do 6º ano, como nós colocamos. E, nesse sentido, a gente vai falar um pouco dentro da perspectiva daquilo que a gente vinha trabalhando. Nós começamos a falar sobre artesanato e hoje nós vamos falar um pouco sobre a Casa da Cultura. E vamos começar com um vídeo hoje, e esse vídeo ele é especial, porque ele foi produzido por nós aqui da equipe, né, de profissionais do Educa Recife, aqui da Prefeitura do Recife. Então, vamos lá, vamos assistir esse vídeo. Oi pessoal, tudo bom? Eu sou o professor Luciano, nós vamos, a partir de agora, trabalhar uma temática bem interessante para a nossa aula de História do Recife. E nós estamos aqui em frente a uma construção daqui da cidade do Recife. Você sabe que construção é essa? Já esteve aqui em algum momento? Então, ó, se não conhece, vem comigo que vocês vão conhecer a partir de agora. Vamos lá? Se você não sabe onde nós estamos, nós acabamos de entrar aqui no espaço interno da Casa da Cultura do Recife. A Casa da Cultura é um centro de artesanato que funciona no local onde foi erguida a antiga Casa de Detenção do Recife. A Casa de Detenção do Recife é uma construção que data do século XIX e que era a maior casa de detenção da América do Sul. Em 1848, uma lei provincial autorizou a construção da Casa de Detenção em Recife. Em 1850, iniciaram as construções e em 1855 a Casa de Detenção foi inaugurada. Porém, a construção continuou até mais de 1860, sendo específico, até aproximadamente 1867. Nós podemos observar que a Casa de Detenção, hoje Casa da Cultura, foi construída em estilo neoclássico e, nesse sentido, ela segue uma arquitetura no estilo de cruz. Em 1973, a Casa de Detenção ela foi desativada e os presos que ainda estavam nela foram transferidos para a Penitenciária Agrícola de Itamaracá. A ideia de transformar a Casa de Detenção, a antiga Casa de Detenção, em um centro de cultura foi um projeto do Francisco Brenan, de forma tal que em 1976 a antiga Casa de Detenção do Recife foi reinaugurada, agora como Casa da Cultura. A Casa da Cultura, como centro de artesanato, possui uma variedade riquíssima, né, de vários tipos de artesanato. Nós temos artesanato aqui que vai desde as peças com produção de tecido, couro, barro, pinturas e, nesse sentido, a gente observa, né, que é um local riquíssimo, um local que vale a pena visitar. Inclusive, a gente
Não tem condições de ver agora, mas se a gente apontar para a loja ali, a professora Isabel e a coordenadora Celi, que estão aqui conosco, entraram ali para fazer uma comprinha. Então vamos acompanhar elas, ok? A Casa da Cultura está localizada na rua Floriano Peixoto, sem número, vizinha às margens do rio Capibaribe e à estação central do Recife. Caso vocês desejem visitá-la, ela funciona de segunda a sábado, das 9 da manhã às 17 e no domingo, das 9 às 14 horas. Vale a pena visitar, porque a Casa da Cultura é um local riquíssimo em artesanato. Pois bem, então a gente viu aí, né, um pouco a respeito, né, da Casa da Cultura, e ao longo da aula a gente vai sintetizar, né, pode parecer até um pouco repetitivo, mas a gente vai sintetizar, resumindo aquilo que a gente já colocou nesse primeiro vídeo. No decorrer da aula a gente tem ainda mais 2 vídeos curtos que nós produzimos lá na região da Casa da Cultura. Então, nesse sentido, nós vamos dar continuidade aqui à aula, né? Tentando colocar aí primeiro, né, o que é que a gente pode entender aí do vídeo, né? A gente viu que a gente falou um pouco a respeito da Casa da Cultura, então vamos dar continuidade, lembrando que na aula passada nós falamos, né, sobre artesanato. Então, na aula de hoje, dando continuidade a essa temática do artesanato, a gente vai conhecer um pouco sobre a Casa da Cultura como um espaço de acesso ao artesanato no município do Recife, ok? Aí a pergunta, você que está aí em casa, aproveita já para movimentar aí o chat. Você já visitou a Casa da Cultura? Interage aí com a professora Yolanda no chat. Você já visitou a Casa da Cultura? Conhece esse espaço? Já, assim, como é um espaço que fica no centro do Recife, então talvez muitos de vocês, ou muitas de vocês, já tenham passado por aquele espaço. Mas você já entrou para visitar? A escola que você estuda, o professor de artes, a professora de arte, ou os professores, né, professoras de história, né, já tentaram, já organizaram alguma excursão, né, pedagógica aí para a Casa da Cultura. Então fica aí uma dica, né? Então vamos dar continuidade aqui, porque a gente vai sintetizar o que vimos nesse primeiro vídeo, né, sobre a Casa da Cultura. Então o que é que o vídeo diz? Ele diz que a Casa da Cultura é um centro de comercialização de artesanato da cidade do Recife, no caso capital de Pernambuco, né? Aqui a gente tem uma imagem, ó, uma imagem da Casa da Cultura. Vejam, ó, no vídeo a gente observa que ela é uma construção em X, ó, em formato de cruz, ó, e a gente vai explicar no decorrer da aula o porquê, né, dessa construção. Aqui a gente tem uma foto, né, que mostra o interior de uma das áreas, né, de uma das salas, né, que no caso lá, como era uma antiga casa de detenção, então a gente chama de celas, né? Então uma das celas que foi transformada em loja de artesanato, no caso aqui artesanato com o couro, né, trabalho com couro. Veja, então ela funciona, a Casa da Cultura funciona no edifício da antiga Casa de Detenção do Recife, que foi a maior cadeia do Brasil no século XIX e a primeira prisão radial, né, panóptica, né, da América do Sul. Durante um bom tempo ela foi inclusive a maior casa de detenção da América do Sul, ok? E foi autorizada a sua construção por um decreto, né, uma lei provincial, a Lei Provincial 213, né, em 6 de agosto de 1848, que autorizou aí a construção da Casa de Detenção aqui no Recife, né, que vai mais na frente, bem mais na frente, né, se transformar na Casa da Cultura, né, de Recife, ok? Veja, o projeto foi do engenheiro pernambucano, né, esse camarada aqui, o José Mamed Alves Ferreira, né? Então foi assinado a portaria em 16 de janeiro de 1850, determinando, né, a construção. E a construção da casa de detenção ela vai ocorrer no mesmo ano, em 1850. Porém, ela só será inaugurada em 1855, no caso, 5 anos depois, né? E a sua construção ela só termina
em 1867. Então vejam, algo em torno de 17 anos para finalizar a construção da casa de detenção. Nesse sentido, né, a gente observa que ela tem autorização em 1850, ela tem a sua inauguração em 1855, mas a construção só termina em 1867. Aqui é uma imagem, ó, da então, né, casa de detenção, né, na época, né, as margens aqui, ó, do rio Capibaribe, né, ela tem uma parte dela, né, que fica às margens do rio Capibaribe, né, voltada para o rio Capibaribe. Então é um local bem interessante. Aqui o prédio, né, ele de uma outra vista, aquela que a gente já tinha mostrado aqui, foi uma construção em estilo classicista, né, imperial, construída aqui, ó, em forma de cruz, usando um sistema panóptico. A gente fez um pequeno vídeo também que mostra isso daí e a gente vai explicar melhor isso depois, né? As celas todas dispostas aqui em alas que podiam ser vigiadas de um único ponto, né? Aí vejam, panóptico por quê? A expressão pan, ela significa todo, né? O óptico aí está associado à visão. Então era uma construção que de um determinado local, o vigia do momento, né, ele tinha a visão de todas as alas, né, de todos os corredores, né, com as celas. Mas a gente volta a falar disso depois. Aí vejam, em 1973 o presídio foi desativado e os presos que ainda existiam na antiga casa de detenção foram enviados para a penitenciária agrícola de Itamaracá, que é essa daqui, ó, que a gente colocou a partir, né, de uma busca aí no Google Maps, né? Então aqui é a penitenciária agrícola, né, de Itamaracá, ok? A PAI, né? E nesse sentido, né, os presos que em 1973 ainda estavam na Casa da Cultura, no caso a antiga casa de detenção, foram transferidos, né? A ideia de transformar a antiga casa de detenção, a gente viu no vídeo, né, em Centro de Cultura e Arte, foi do artista plástico Francisco Brenan, ó, inclusive falecido há pouco tempo, né? Aqui a gente tem o Francisco Brenan, inclusive nessa imagem aqui ele concedendo uma entrevista, né? Aí, veja, e o projeto para sua restauração foi elaborado pela arquiteta Lina Bobardi, né? Essa ilustre que está aqui no slide, ok? Aí vejam, em 1976, 3 anos depois, né, do projeto lá do Brenan, o antigo complexo, né, da Casa de Detenção foi reinaugurado como Casa da Cultura. E se constitui hoje como um centro, né, de artesanato, né? Você pode visitar o local, né, e você tem várias peças que você pode adquirir, inclusive esse colar que eu estou usando aqui foi adquirido, né, no dia dessa visita aqui, professor. Aproveitei para fazer as compras, né, fazer comprinhas também, incentivando os artistas locais. Esse aqui é produzido por um artista indígena, inclusive, né? Então, valorizando não somente o artista local, né, mas também os artistas indígenas, né, de nosso território. Como está o chat, professora? Muitas interações, viu? Bem, alguns estudantes nossos, Luísa falou que ela já foi na Casa da Cultura e que gosta muito de lá. Massa, Luísa. E tem altas disputas aqui, viu, professor? Falando da sua beleza, falando da sua bandana. Olha, a gente vai ter aqui um campeonato, viu, de maiores interações. Quem mais interagir, professora, com a coleção de bandanas. Vamos organizar para que eu possa entregar pessoalmente na escola. Certo? A gente vai, entrega pessoalmente na escola, né? E ainda grava um vídeo. E ainda grava um vídeo lá, fazendo isso para divulgar aqui nas aulas. Então, vão interagindo aí. Vou tentar marcar uma data aí, limite aí, para ver a questão das interações e a gente faz isso, né? Eu gosto dessas coisas. Eu gosto dessas coisas. Para a gente continuar, vamos ver aqui mais um vídeo, né, sobre a Casa da Cultura, que foi produzido aqui pela equipe de cinema, a Sete Cine, né? Daqui, né, do CETEC, né, e o professor que vos fala, né? Então, vamos lá. A Casa da Cultura, a antiga casa de detenção, ela foi construída em forma de cruz, em um estilo clássico,
se aproveitando de uma arquitetura, de uma forma de construção que a gente chama de panóptica. Por quê? Como a gente pode verificar, a partir desse ponto de observação, o guarda ou o vigia responsável pelo turno naquele momento, ele tinha a visão de todos os pavilhões da casa de detenção. Então ele podia, a partir de um único ponto, visualizar todos os pavilhões da casa de detenção. E isso foi uma forma de arquitetura bem interessante e bem moderna para a época, porque não havia necessidade de tantos guardas, tantos vigias para fazer a ronda, né, em todos os pavilhões. E isso foi um avanço para a época. Então, né, como a gente pôde verificar aí no vídeo, né, a gente falou, né, que iria mostrar, né, um pouco mais a respeito da construção. Então, vocês observaram, né, que no vídeo a gente está ali em cima de um ponto de observação, e aquele ponto de observação, tipo um pequeno mirante, né, ali dentro da casa de detenção, hoje Casa da Cultura, ele permite, né, se vocês observaram, né, direitinho no vídeo, ele permite, né, que daquele ponto a gente possa observar o primeiro corredor, o segundo corredor e o terceiro corredor. Então a gente tem as 3 alas, né, no caso os corredores a gente chama de alas, né, as alas da detenção. Então cada ala daquela, né, tem um conjunto de celas. Hoje essas celas estão desativadas, porém existe uma cela que foi conservada, né, em seus moldes, né, originais, e inclusive ela pode ser aberta também para visitação, a depender da necessidade, né, das escolas, da necessidade dos turistas que lá chegam, né? Então vocês podem procurar a administradora, né, a gestora, na realidade a palavra que a gente utiliza, a gestora, né, da Casa da Cultura, e ela pode providenciar, né, isso a partir, né, de um agendamento prévio, né, ou de uma ligação prévia, né. Geralmente, né, a gente observa que os grupos, né, de turistas, né, que chegam ao local, eles têm acesso a essa cela, né. Então ela fica lá vazia, né, ainda mantendo inclusive os desenhos, né, que os presos faziam nas paredes, né. A gente observa, isso é uma coisa comum, né, em prisões, em casas de detenções, como a antiga, né, Casa de Detenção do Recife. A gente observa isso em outros locais, né, locais históricos também, inclusive. Ainda hoje, lá na região da Polônia, né, a gente tem resquícios, né, de campos de concentração da época dos nazistas, inclusive, onde eles mantêm toda a estrutura, né, antiga, né, e colocam aqueles locais para visitação. Ah, professor, mas a gente vai visitar um local, né, que tem uma história tão mórbida, né, como um campo de concentração, onde judeus foram colocados ali para trabalhar até não aguentarem mais, e quando não aguentavam eles eram encaminhados para serem mortos, né, assassinados, né, nas câmaras de gás e depois cremados. Mas é interessante, né, que a gente preserve esses espaços, né, históricos, né, eles se tornam espaços de memória. Não necessariamente a gente vai ter apenas memórias boas, né? A gente sabe, a nossa vida, por exemplo, ela não é feita somente de boas memórias. A gente tem memórias, né, não tão boas que também marcam, né, a nossa existência. Então, no caso da história, se mantém esses pontos, né, mesmo quando eles possuem uma história tão obscura, né, uma história tão negativa, né, nesse sentido, porque é para que a gente aprenda com aqueles erros, né, e não volte a repetir isso no presente. Então, esses espaços de memória, eles são muito importantes, não é verdade, professora? Já tive essa oportunidade também de visitar, né? E na nossa própria cidade, como o professor está trazendo em algumas aulas, e a gente vai trazer cada vez mais, tem muitos pontos históricos importantes.
E é fundamental, gente, a gente saber da nossa história, a gente poder passear pela nossa cidade. Sabemos que vocês são menores, mas convidar algum adulto responsável por vocês, incentivar na escola, de máscara, porque a gente está numa pandemia, prestem atenção, mas fazer essa visita na Feirinha do Bom Jesus e na Casa da Cultura, que a gente trouxe hoje, poder conhecer a nossa cidade. Estamos tendo, professor, várias interações no chat, inclusive duas estudantes, né, Luísa e Andresa, falando como gostam da sua aula, viu? Que é uma aula bem animada, bem dinâmica. Que bom, né? Que bom. Até porque a gente está aqui exatamente por conta delas, né? Verdade. Delas e deles que estão interagindo aí no e chat. Guilherme, que bom que você chegou mesmo que atrasado. Ele se desculpou. Um abraço, viu? Acontece com todo mundo. Abração aí para o Guilherme, né? Então, e para os demais e as demais alunos e alunas, né, que estão aí no chat. Então é importante, né, a gente saber disso. Aproveitando, né, vocês devem ter visto aí, a Casa da Cultura, ela fica vizinha, né, da estação central do metrô ali do Recife, que inclusive naquele espaço ali a gente tem, né, também um espaço de visitação para a gente conhecer um pouquinho sobre a história, né, dos trens, né, e do metrô aqui do Recife, né? Então, se você for visitar a Casa da Cultura, você já pode fazer 2 pontos, né, turísticos de uma vez só, né? Visitar ali, né, a estação central do Recife e visitar a própria Casa da Cultura. E temos outros espaços, não sei como está funcionando agora, né, ou se continua funcionando. A gente tem, inclusive, a possibilidade, por exemplo, de fazer um tour, né, de catamarã, pelos rios, né, do Recife, passando pelas pontes, né, que estão ali no bairro do Recife, porque cada ponte, né, que liga, né, a parte mais continental da nossa cidade, a parte das ilhas, né, porque se vocês sabem, a gente já tratou disso aqui também, a cidade do Recife, né, o bairro do Recife, o próprio Recife Antigo, aquela região ali é uma ilha, né, que é ligada à parte mais continental por pontes. Então, existem vários locais que vocês podem visitar. A gente já apresentou aqui, né, a sinagoga, né, judaica, né, que é a sinagoga mais antiga das Américas, não é isso, professora? É isso mesmo. A sinagoga mais antiga das Américas. A gente tem as pontes, tem as praças, né, para quem acompanha também outras aulas, né, quem tem a curiosidade de acompanhar outras aulas, né, no portal, né, do YouTube. Então, nas aulas do 7º ano, o professor Henrique também está mostrando, né, outros pontos, né, de turismo, né, da cidade do Recife. Então, gente, é importante. E para a gente finalizar a nossa aula, a gente não podia deixar de colher um depoimento, né, de um artesão que trabalha lá na Casa da Cultura. Então, a gente trouxe aqui o depoimento, né, do artesão, né, e pintor, né, Isaac Vieira, né? Então, a gente agradece de antemão ao Isaac Vieira, né, pela disponibilidade, né, em nos dar esse depoimento e vamos assistir, ok? Nós estamos aqui com o artista plástico Isaac Vieira. Como vocês observam, o Isaac ele trabalha com pinturas e Isso. Senhor Isaac, o senhor trabalha aqui na Casa da Cultura há quanto tempo? Eu trabalho aqui desde 86, então são mais de 30 anos que eu estou aqui na Casa da Cultura, nesse mesmo raio, que é o Raio Oeste, loja 100. E meu trabalho é no estilo impressionista, né? Trabalhamos principalmente com temas carnavalescos, que os turistas gostam muito, tipo Caboclo de Lança, Carnaval das Ruas de Olinda. Trabalhamos também com fotografias, retratando as pessoas. E assim vai, tem quadros imaginários, entendeu? Então todo tipo de arte nós fazemos. E como foi trabalhar com a arte nesse período da pandemia? Foi difícil, né? Porque a pandemia praticamente parou tudo. Então nós artistas, principalmente os artistas de todos os sentidos, tivemos uma queda muito grande. Isso prejudicou muito, mas a gente continuou lutando e hoje está melhorando um pouco, né?
Dentro dessa perspectiva da sociedade mais moderna, Sim. mais atual, a gente Isso. trabalha muito com redes sociais. Então, o senhor Correto. chegou a fazer alguma divulgação do seu Sim, trabalho? sim. Tem algum perfil que o senhor possa indicar para que as pessoas possam acessar o seu trabalho e, de repente, depois dar uma passada aqui Sim, para sim, conhecer? correto. Eu tenho no Face e no Instagram. É Isaac Vieira. Se eu colocar Isaac Vieira no Instagram, que aparece meus trabalhos, aparece meu currículo, um bocado de coisa em cima do artista. Ok, muito obrigado. Eu que Aproveita agradeço. aí, gente. Segue lá no Sim. Instagram, o Isaac Vieira. Dê uma olhada nos Isso. trabalhos dele, que como vocês estão observando, trabalhos belíssimos. Acompanham e façam inclusive a indicação para que outras Correto. pessoas possam vir aqui conhecer e prestigiar o trabalho do senhor E Isaac. quando estiverem por aqui, dê uma visitada aqui na galeria, Artes e Detalhes Galeria. Ok? Ok, muito obrigado. Obrigado a vocês. Então, é isso, né? O Isaac, ele tem um trabalho belíssimo, né? Vocês puderam visualizar um pouco, né, dos quadros que ele faz. Ele mostrou pra gente um quadro lá do Ariano Suassuna, né? E um quadro da atriz, né, Fernanda Montenegro, belíssimo, né? Então, e cada pintura dele é única, né? Porque ele faz as pinturas, né, no estilo impressionista, né, que ele mostrou. E cada pintura dele é única, né? Por fim, ó, gente, fica aqui como indicação para que vocês possam seguir lá o perfil da Casa da Cultura, né, de Pernambuco. É Casa da Cultura de Pernambuco, Casa da Cultura de Recife, né? Vai direcionar vocês para o mesmo perfil. Então, vocês seguem para dar uma valorizada aí, né, na questão das redes sociais da Casa da Cultura. Divulguem para os seus colegas, suas colegas, né? A gente trouxe também, fez questão de trazer aqui, né, uma imagem, né, do perfil do Isaac Vieira. Ele está lá no Instagram como @IsaacVVieira no Instagram e ajuda a divulgar o trabalho desse artesão. E visitem, né, esses espaços, porque eles são muito importantes, né? É importante a gente conhecer, né? A cidade do Recife é uma cidade que transpira história e transpira cultura, né? Então, nesse sentido, né, fica aí para vocês. Espero que tenham gostado da aula. Na próxima aula, a gente deve trabalhar um outro espaço, né, de cultura aqui da cidade. E, por fim, como sugestão de atividade, faz aquele breve movimento, ó, aponta o seu celular para o QR Code ao lado aqui, que você vai ser direcionado para assistir um vídeo complementar aí sobre a temática da aula. Então, nesse sentido, faz isso e aproveita aí, fica como sugestão nesse vídeo, né, complementar, para que vocês possam, né, a partir da aula, a partir das suas aulas nas escolas, né, e a partir do vídeo complementar, realizar aí uma roda de debate com seu professor, sua professora. Por fim, agradecer a Laisa, a nossa intérprete de Libras, e agradecer mais uma vez a professora Iolanda, que tem nos ajudado aqui nessa parceria, né? E, por fim, fica aí já de sugestão, vocês terão mais uma aula maravilhosa, creio eu, com a professora Dini. Dini Maravilha. Ah, não, Dini vai para o 7º ano, então a gente encerra aqui as aulas do 6º ano e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.